Fala galera, professor Lucas Nunes na área. Hoje a gente vai conversar sobre quantas vagas nós esperamos para o concurso da Transpetro e qual o cargo ideal para você, qual cargo você deve escolher nesse concurso. Vou tirar todas as dúvidas sobre esse assunto, fiquem atentos até o final do vídeo, tem informações importantes do começo ao fim. E não menos importante, já deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, não perde tempo, já clica e se inscreve aqui, ativa o sininho para ter todos os conteúdos que a gente compartilha aqui, ser notificado pelo YouTube, é muito importante a subscrição e a ativação do sininho para que você tenha acesso a todos os conteúdos. E bora pro vídeo. Vamos lá, Lucas. Quantas vagas nós podemos esperar para o concurso da Transpetro? Primeiro, Transpetro e Petrobras são empresas diferentes. Se você tem acompanhado alguns vídeos, esse é o primeiro, eu vou te explicar novamente. A Petrobras explora e refina o petróleo e a Transpetro transporta e faz toda a parte logística do petróleo. Então são empresas irmãs, estão vinculadas, fazem parte do mesmo sistema Petrobras. Esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Agora a gente vai falar sobre as dimensões das empresas. São empresas com comportamentos e características diferentes. Então você tem uma empresa que explora e refina, com dimensões maiores. Então a Petrobras tem hoje por volta de 45 a 50 mil empregados, com expectativa de chegar a 90 mil empregados nos próximos anos. E por que você está dizendo isso, Lucas? Porque a gente tem a margem equatorial, que tem a expectativa de dobrar a produção da Petrobras, mudar de 3 milhões de barris dia como hoje, chegar a 6 milhões, levar a Petrobras para ser a terceira maior petroleira do planeta. Isso é uma expectativa não falada por mim, e sim pela presidente da Petrobras, Magda. E Lucas, de onde você tira isso? Como que pode produzir tanto? Então vamos lá, margem equatorial, vamos pegar aqui o mapa, vou pedir os meninos para me ajudarem aqui, colocarem o mapa da margem equatorial. A sonda da Petrobras já está em deslocamento para a Foz do Amazonas, onde o IBAMA já liberou o início da produção. E do lado existem dois países que também têm margem equatorial que já exploram há 10 anos. Então a Petrobras e o Brasil estão atrasados em relação à margem equatorial. Sim, já existe petróleo, já existe uma produção muito intensa naquela região, o que garante uma produção para os próximos anos extremamente relevante. Expectativa de 300 bilhões de barris equivalentes para toda a região da margem equatorial. E só a Guiana Francesa e o Suriname hoje produzem mais de 2 milhões de barris, esses dois países minúsculos. Então a expectativa é que o Amapá, tá, que é a região mais próxima, produza algo semelhante ou maior do que Guiana Francesa e Suriname, o que levaria o Brasil e a Petrobras, só com essa região, gerarem um anexo de produção de 3 milhões para mais de 5 milhões de barris por dia. E o que significa isso, Lucas? Mais empregos, mais concursos, mais mão de obra. A expectativa na margem equatorial, confirmada pela presidente, 350 mil empregos diretos e indiretos. Geralmente, a conta é entre 5 a 10% desses empregos, empregos próprios de funcionários da Petrobras e da Transpetro. O que significa isso? Significam muitos concursos e muitas vagas. Você está vivendo um momento perfeito de ser funcionário da Petrobras e da Transpetro, porque muitas vagas e muitos concursos serão abertos. O concurso da Transpetro, inclusive, já está garantido, confirmado. A abertura desse edital para os próximos 170 dias. O último concurso da Petrobras já vem sendo convocado, e eu tenho expectativa que até o final do ano ele seja zerado, e a abertura de um novo edital no início de 2026. Então você tem um cenário perfeito para começar a estudar agora. Não deixar para depois o que você deveria fazer agora, porque preparação em pós-edital é algo muito delicado e eu não te recomendo. Por quê? Em um pós-edital você tem entre 80 e 90 dias, às vezes até menos do que isso, o que não dá para fazer milagre. Que eu digo a você, estudar previamente faz toda a diferença. E se você quer começar a se preparar tanto para a Petrobras quanto para a Transpetro, eu vou disponibilizar um curso gratuito do dia 30 ao dia 6 de julho. Você tem um link do grupo aqui embaixo, é só clicar e se cadastrar. O link só vai ser compartilhado lá de maneira exclusiva. Então entra para o grupo, acompanha, que vai ter cronograma gratuito, você não pode perder. Então a gente está falando sobre dimensões. Petrobras, 45 mil empregados, expectativa de chegar em 90 mil. A Transpetro tem uma estrutura muito menor. Então a gente está falando de uma empresa que hoje tem entre 4 e 5 mil empregados, que eu espero que chegue em volume de aproximadamente 10 a 15% do volume da Petrobras hoje. Por que está dizendo isso, Lucas? Porque quando a operação da Petrobras cresce, a operação da Transpetro também precisa crescer. Como eu disse a vocês, é uma cadeia produtiva. Explora petróleo, transporta, chega à refinaria, refina, novamente a Transpetro faz o transporte desse produto refinado. A mesma acontece nos polos petroquímicos, como o da Comperj. Então você tem uma cadeia produtiva que, se você aumenta a produção, você tem que aumentar o volume de terminais, você tem que aumentar o número de embarcações, e toda essa cadeia produtiva precisa crescer
de maneira unificada para que se atenda a toda a produção gerada. A minha expectativa baseada no último concurso da Petrobras, que foi o maior da história, 6.412 vagas, entre vagas diretas e cadastro de reserva, sendo que o último concurso da Transpetro teve por volta de 1.000 vagas para nível médio, entre 400 e 500 vagas. Eu acredito num concurso com vagas de nível médio entre 600 e 1.000 vagas. Por quê? Porque o primeiro concurso da Transpetro era reflexo do primeiro da Petrobras, 2023-1, que foi um edital menor, e o segundo, esse próximo concurso da Transpetro, será reflexo de um edital bem mais volumoso da Petrobras, como eu disse a vocês, empresas de um mesmo sistema e precisam crescer de maneira equivalente. Lucas, mas eu vi que é um edital diferente, é regionalizado, as vagas são distribuídas. Ah, só tem 2, 3, 4 vagas para cada região, uma outra região com mais vagas. É só a disposição do edital que é diferente. A Petrobras, ela divide o edital dela em 3 grandes polos: Sul, Sudeste e Pojuca. Já a Transpetro, ela regionaliza esse edital. Então, Lucas, mas é mais difícil por isso? Não. Na verdade, existem oportunidades, inclusive melhores, no edital da Transpetro. Por quê? Por ele ser um edital regionalizado, vários locais não são de grande interesse das pessoas. As pessoas geralmente tendem a grandes polos. Acontece algo muito parecido no concurso, por exemplo, do Banco do Brasil. Você vai ver regiões de interior com uma concorrência muito menor que regiões centralizadas com a concorrência muito maior. As pessoas dificilmente abrem mão de estar tão perto de casa quando fazem um concurso desse. E aí, quando você sai dessa lógica, você está disposto a ser funcionário do sistema Petrobras, você pode se deslocar para um polo que é de menor interesse e garantir uma concorrência infinitamente menor. E foi o que aconteceu no último edital da Transpetro. Nós tivemos vagas, localidades com concorrência por volta de 28 candidatos por vaga em ampla concorrência. Só para você ter uma noção, 28 candidatos disputando uma vaga só, não existe em outros concursos. Os Correios, com salário infinitamente menor, teve quase, mais de 300, 400 pessoas por vaga. O INSS, 1.304 por uma vaga. Um concurso como a Polícia Federal, por mais de 200 candidatos por vaga, quase 300. A Petrobras, no último edital, teve vagas com menos de 13 candidatos por vaga, caldeiraria. Operação ali por volta de 18 candidatos por vaga. A Transpetro tiveram cargos com menos de 30 candidatos por vaga. A gente está falando de um concurso com uma oportunidade muito maior, com muito mais chance de ser aprovado, se preparando agora. Estou dizendo para você que é muito simples, que você vai passar só de fazer a inscrição? É lógico que não. Eu não estou aqui para te vender uma história que não existe. Eu sou exemplo de uma história de alguém com muita dificuldade, que não tinha base, que construiu essa base baseada no esforço. Você que está me assistindo, que está disposto a ter esse esforço de abdicar hoje para colher um fruto lá na frente, não existe opção melhor que o concurso da Petrobras e da Transpetro. Não existe nenhum concurso que pague tão bem, que tenha uma concorrência equivalente e que tenha uma prova que faça tão sentido e tão próxima do nível médio. Então essa, sem dúvida, é a sua maior oportunidade e são concursos que vão continuar abrindo. É diferente de um edital, por exemplo, com o INSS, que abre uma vez, fica 3, 4 anos sem abrir, que não tem continuidade do seu estudo, que não faz sentido ficar estudando tantos anos para um concurso que paga tão mal. Já não, a Petrobras e a Transpetro vem numa sequência, historicamente, em períodos como esse de margem equatorial, de barril em boas condições, com excelente margem de lucro, os concursos acontecem anualmente e vão continuar acontecendo. E você tem um histórico muito significativo de concursos da Petrobras e da Transpetro sempre acontecendo em sequência e você tem essa oportunidade nesse momento. Sobre o cargo escolher, Lucas, eu tenho nível médio, qual cargo eu escolho? Então, se você tem nível médio, o que mais faz sentido nesses 2 editais é focar em operação júnior na Petrobras e dutos e terminais na Transpetro. Cargos que são irmãos, muda a nomenclatura, mas fazem basicamente a mesma coisa, só que um na Transpetro, na parte de transporte e logística, e outro na Petrobras, na parte de produção e refino. Então são cargos irmãos, com conteúdos correlatos e mesma banca. Então você está estudando de maneira inteligente para os mesmos editais. Fechou? Lucas, mas eu sou mecânico, eu sou eletricista, tenho longa experiência. Meu talento é sua área de projetos. Beleza. Se você tem uma área muito definida, foque nela. Mas se você não tem uma área totalmente estabelecida, definida com experiência, o cargo que mais vai fazer sentido para você, que você vai ter uma garantia maior de várias oportunidades, sem sombra de dúvidas. Operação e dutos e terminais. Lucas, só tenho nível médio, como é que eu faço para esse técnico? Eu vi lá que pede técnico. Você pode fazer técnico no Instituto Monitor, vou deixar o link aqui embaixo. No Instituto Monitor, eu mesmo fiz assim, fiz a prova tendo só o nível médio e fiz o Instituto Monitor depois de aprovado, em 3 meses, e garanti a minha vaga sem nenhum problema. O período de convocação pós-prova são de 6 a 18 meses, o que você tem tempo de sobra para fazer o técnico, conseguir o seu diploma e garantir a sua vaga no sistema Petrobras. E aí, se a gente compara salários e benefícios, as duas empresas têm uma relação muito próxima. A Transpetro paga a mesma tabela salarial e os mesmos benefícios da Petrobras. RMNR, adicionais, participação de lucros, PRD,
são empresas do mesmo sistema. Você vai ter vários locais onde um funcionário da Transpetro e da Petrobras estão lado a lado, com o mesmo uniforme, que muda só a logo, um escrito Transpetro, outro escrito Petrobras. Tem muitos funcionários que são Petrobras cedidos a Transpetro e vice-versa. Então, os sistemas pagam salários equivalentes. A diferença está na dimensão das empresas. A Petrobras, você tem um tamanho maior, que pode te gerar mais, talvez, oportunidades. Se você sonha muito em galgar níveis mais altos, vagas de gestão, de supervisão, de coordenação, sim, talvez a Petrobras tenha um volume significativamente maior de oportunidades nesse sentido, mas são empresas e oportunidades igualmente muito boas. Lucas, eu quero trabalhar administrativo, então nas duas é possível? Sim. Tá? Tanto Petrobras quanto Transpetro tem vagas administrativas. Lucas, eu quero trabalhar embarcado. Na Transpetro, para quem tem nível médio, não dá, tá? Só na Petrobras que você vai embarcar, porque a Petrobras tem plataformas e a Transpetro tem navios. Esses navios são tripulados por marinheiros, que é um concurso separado, que não é o foco desse vídeo. Então, na Transpetro, você pode trabalhar em terminais, que são muito bons. Os terminais têm o mesmo modelo de escala da Petrobras, que é 1 para 1,5. E eu até gosto mais, você vai ganhar um pouquinho a menos, por volta de 10% a menos. Mas você tem aquele regime que para mim é o melhor de todos. Você trabalha, por exemplo, 6 dias e folga 9, trabalha 8 dias e folga 12 dias, o que é equivalente ao da Petrobras a bordo em plataformas, trabalhar 14 e folgar 21. A proporção é a mesma, só mudou a quantidade de dias. Então, tanto na Petrobras quanto na Transpetro, você só vai trabalhar durante 4 meses e 14 dias do ano e o resto do ano de folga. O que empresa nenhuma vai oferecer, não existe, tá? Isso é uma escala exclusiva do sistema Petrobras, que é muito bom. Então, se você coloca salário, tempo trabalhado por ano, oportunidade desse concurso, conteúdos que caem, concorrência, faz uma conta simples aí, você vai ver que não faz sentido gastar energia em outros concursos que não sejam da Petrobras e da Transpetro. É muito comum, na hora de escolher o cargo, a pessoa escolher sem tentar ser inteligente nessa escolha, sem considerar as suas valências, suas habilidades, o que ela leva mais jeito, qual cargo tem uma concorrência menor. E você ter esse edital bem debaixo do braço, entender que você pode fazer com nível médio, muita gente não sabe, saber que a Petrobras e a Transpetro abrem vagas de maneira periódica, fazem com que a sua escolha seja muito mais inteligente e você garanta muito mais oportunidades. Então você tem uma expectativa de concursos nos próximos 12 meses, aproximadamente 3 oportunidades. Transpetro, nível médio, Petrobras, nível superior e nível médio. Então você tem muitos editais para estudar, 2 oportunidades nos próximos 12 meses, que se eu fosse você, eu não deixaria para trás, eu não marcaria bobeira e eu começaria o quanto antes. Então, galera, se ficaram dúvidas sobre o conteúdo, deixa aqui embaixo, respondo com prazer. Se alguma coisa vocês não entenderam, se alguma coisa vocês querem ver aqui no canal, comentário de vocês, às vezes eu não consigo responder todos, mas eu garanto, eu leio todos que estão aqui embaixo. Então, manda ver aqui embaixo, não esquece de deixar seu like, compartilha com algum amigo seu que também sonha em trabalhar embarcado ou trabalhar no sistema Petrobras, não perde tempo, até o próximo vídeo.